Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 25 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, mais uma rodada decisiva aí na fase de grupos do Mundial de Clubes. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um palpitão aí pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 16 horas no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund jogando contra o Ulsan. No grupo, o Dortmund vem na segunda colocação, o Ulsan é o último colocado e o Ulsan já está eliminado. O Ulsan vem para cumprir tabela. Uma vitória do Dortmund garante classificação e dependendo do resultado entre Fluminense e Mamelodi, o Dortmund pode também terminar na primeira colocação do grupo, tá beleza? Olhando parte técnica, o time do Dortmund é superior ao time coreano do Ulsan. Ou seja, antes da partida pré-live, o Dortmund é bem favorito para vencer, tá beleza? O Dortmund tem característica para gols, pelo menos jogando na Alemanha, Bundesliga. Então, uma partida aqui para pelo menos 2 gols, eu também acho que deve acontecer. Vitória do Dortmund, jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Dortmund versus Ulsan. Jogo para 2 gols, 90%, 3 gols, 75%. Para a gente ver um gol no primeiro tempo, 85%. Antes da partida, tudo leva a crer que esse jogo é um jogo interessante aí para quem gosta de ver gols, tá certo? Com relação aos escanteios, vamos lá. Dortmund 4.8, Ulsan 6. Percebam que o final do primeiro tempo a gente tem alta probabilidade aqui para sair escanteio. De repente o jogo tá 0-0 em alta intensidade, eu acho que um canto no final do primeiro tempo pode acontecer, tá bom? Com relação aos cartões, Dortmund 1.4, Ulsan 1.7, juizão média baixa de 3.7. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Borussia Dortmund e Ulsan. Time, vamos lá. Com base na provável escalação, jogadores do Dortmund que podem ser interessantes para finalização e chute a gol. O Guirassy, geralmente finaliza bastante, chuta bastante a gol e é um artilheiro nato, né? Para fazer gol, o Guirassy eu também acho que tem alta probabilidade de acontecer. E o Brandt. O Brandt também é um cara que pode finalizar, chutar a gol e também fazer gols. Com base na escalação, ó, são os dois que vão jogar aqui na frente, tá bom? Pelo lado do Ulsan, para uma finalização, talvez aqui Eric Farias. Lembrando, o Ulsan vai ter menos oportunidades durante a partida. Provavelmente a maior posse de bola e pressão deve ser da equipe do Dortmund, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui dos desarmes, né? Quem vem desarmando pra caramba aí no Mundial de Clubes pelo lado do Ulsan e também pelo lado do Dortmund. Primeiro eu vou falar do Dortmund, vamos lá. Quem vem muito bem nos desarmes? Ben Sebaini, muita regularidade nos desarmes e também o zagueirão Sully. Das duas últimas partidas, 4 e 4, tá bom? Pelo lado do Ulsan, para desarmes, o Trojac. Fechou? E vamos lá, uma última informação aqui para Borussia Dortmund e Ulsan. Como eu acho que o Dortmund deve iniciar com mais posse de bola e mais pressão, provavelmente ele vai finalizar mais no primeiro tempo. Tirando o jogo aqui do Fluminense, que ele finalizou apenas 2 vezes, o Borussia Dortmund tem uma média de 6 finalizações no primeiro tempo por partida. Então, nesse primeiro tempo, eu acho que o Borussia Dortmund deve finalizar 5 ou 6 vezes, ou até mais. Fechou? E vamos lá, 16 horas ainda no Mundial de Clubes, jogo do Mamelodi contra o Fluminense. No grupo, o Flusão vem na primeira colocação, o Dortmund na segunda posição, Mamelodi na terceira posição. Ou seja, essas 3 equipes aqui, ó, vão brigar por 2 vagas, tá beleza?
que eu vejo aqui? Vamos lá. Assisti sim as duas partidas do Mamelodi e do Fluminense. Gostei bastante do que eu vi falando das duas equipes. Mas assim, pro Flusão, um empate resolve, tá beleza? Então eu acho que o Fluminense não perde essa partida. O Fluminense ganha ou empata. Acho difícil o Fluminense perder esse jogo, pelo menos pelo futebol apresentado até o momento. E como que o Arias tá jogando bola, hein? Tá jogando muita bola. Pelo lado do Mamelodi, eu diria que só a vitória interessa. Por quê? O Dortmund provavelmente vai ganhar essa partida. E aí o Dortmund já garantiria aí uma vaga. E aí a disputa ficaria aqui entre Fluminense e o Mamelodi. E aí o Mamelodi precisa ganhar. O que ele vai fazer? Ele vai se expor. Perdido por 1, perdido por 1000. Então, veja um jogo aqui também para pelo menos 2 gols. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Mamelodi e Fluminense. Para a gente ver 2 gols nesse jogo, 85%, probabilidade alta. Com relação aos escanteios, Mamelodi 3.5, Fluminense 6.4, o Flusão com uma boa média aí de escanteios. Cartões, Mamelodi 1.2, Fluminense 1.7, Juizão 4.4. Jogadores. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Mamelodi versus Fluminense. Time, batendo o olho nas prováveis escalações, jogadores do Mamelodi que eu acho que devem finalizar e chutar a gol, tá? Reiners e também o Lucas Ribeiro. Para cometer faltas, o volantão aqui Mocoena, tá beleza? Geralmente ele comete uma falta por partida. Pelo lado do Flusão, finalização, chute a gol, mesmo gol. O artilheiro Cano e o homem que tá jogando o fino da bola, Arias. Jogadores aqui que geralmente fazem desarmes. Hércules, com esse nome não seria diferente, e o Martinelli, tá beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns números apenas para enriquecer o nosso estudo. Vamos lá, Mamelodi na tela. Lucas Ribeiro, com relação à finalização, bastante regularidade, e também o Reiners, finaliza, chuta gol e geralmente balança as redes. Pelo lado do Fluminense, como eu falei para vocês, o Cano, na última partida, foram 4 finalizações e o Arias com muita regularidade aqui nas finalizações. Deixa eu aproveitar, falar dos desarmes, citei o Martinelli e também o Hércules liderando aqui os desarmes e o Martinelli também com bastante regularidade. E pelo lado do Mamelodi, para cometer faltas, eu falei do Mocoena. Deixa eu trazer ele aqui na tela para vocês. Mocoena, pelo menos uma faltinha por jogo, ele acaba fazendo. E vamos lá, para fechar aqui essa análise. O Mamelodi, ele precisa da vitória, pensando que o Dortmund vai ganhar do Ulsan. Então eu acho que no primeiro tempo, o Mamelodi deve finalizar aí pelo menos 3, 4 vezes. Tá beleza? Vamos lá, às 22 horas, ainda no Mundial de Clubes, a Inter de Milão da Itália jogando contra o River Plate da Argentina. No grupo, o River vem na primeira colocação, Inter de Milão é a segunda colocada e o Monterrey na terceira posição. Urawa já está eliminado, tá bom? Time, temos aqui 3 equipes brigando por 2 vagas. Vamos lá. Dependendo da combinação de resultado, por exemplo, se rolar um 2-2 ou 3-3 entre Inter de Milão e River Plate, ou 4-4, 5-5, essas 2 equipes estariam classificadas. Por que isso? De acordo com o regulamento. É um regulamento diferente do que a gente está acostumado, tá beleza? Então, 2-2, 3-3, 4-4 classificam as 2 equipes. Será que eles vão combinar resultado? Não sei. Estou apenas trazendo a informação, tá beleza? Nesse confronto entre Monterrey e Urawa, que é a próxima análise que eu vou fazer, o Monterrey provavelmente deve vencer o Urawa, tá beleza? O que eu vejo aqui falando de Inter de Milão e River Plate? Olhando o time, parte técnica, a Inter de Milão é superior? Sim. Jogando o Mundial de Clubes, de acordo com os 2 jogos que eu assisti da Inter, a Inter merece esse favoritismo? Não. Eu não achei que a Inter jogou bola. Aliás, eu vou falar, contra o Urawa, ganhou o jogo ali na Bacia das Almas. Saiu perdendo por 1-0 e conseguiu a vitória nos últimos minutos do segundo tempo. Tá beleza? Então um pouco de cuidado aqui em mercado de resultados. Batendo o olho, claro que a gente fala, pô, a Inter de Milão não deve perder essa partida. Mas no Mundial não tá jogando tudo isso. Tá beleza?
Vamos falar de probabilidades. E vamos lá, probabilidades na tela para Inter de Milão e River Plate. Jogo para 2 gols, 85%. E lembrando, 2-2, 3-3 classificam as duas equipes. Então, eu acho que é um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Até porque, se alguma equipe sofrer o gol, ela automaticamente está sendo eliminada. E aí, ela vai abrir, ela vai para cima, ela vai para dentro. Ou ela empata, ou ela toma o segundo gol de contra-ataque, tá beleza? Com relação aos escanteios, Inter de Milão 4.3, River Plate 5.2. Cartões, Inter de Milão 2, River 2.7, Juizão 5.3, jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Inter de Milão e River Plate. Pelo lado da Inter de Milão, jogadores que eu acho que devem finalizar, chutar a gol e provavelmente balançar as redes, tá? Não é novidade para ninguém, Lautaro Martinez e como o Thuram não vai jogar, Sebastiano Espósito. Também deve ser um jogador aí que vai ajudar no comando de ataque a Inter de Milão. Jogadores que devem cometer desarmes, até porque o Mastantuono, ele cai mais aqui pelo lado direito. Então Di Marco e Carlos Augusto, jogadores para desarmes. Falando do Di Marco, como o Di Marco apoia bastante, ele geralmente finaliza, tá? Pelo lado do River, finalização, chute a gol, Colídio e principalmente o Mastantuono, que é o craque do River Plate, acabando o Mundial de Clubes, é o que eu venho falando, ele já vai ser transferido para o Real Madrid e um jogador bom para desarmes aqui é o Acunha. Fechou? E vamos lá, às 22 horas para encerrar aqui o Mundial de Clubes, jogo entre Urawa e Monterrey. Time, já mostrei para vocês a classificação dentro do grupo. Para o Monterrey, só um resultado interessa, é a vitória. Ele vai para cima, vai para dentro. Acho difícil o Monterrey perder essa partida, tá legal? Eu acho que ele ganha, ou no mínimo empata, tá beleza? E como o Monterrey vai para cima, vai pro abafa e o Urawa entra aqui num ritmo de amistoso, uma partida pelo menos para 2 gols. Probabilidades. E vamos lá, probabilidades na tela para Urawa versus Monterrey. Jogo para 2 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Urawa 3.9, Monterrey 4.2. Cartões, Urawa 1.3, média baixa, Monterrey 2.8, Juizão 5.4. Jogadores. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de jogadores que podem ter bons números de finalização nessa partida. Começando pelo Urawa. O Watanabe, olha a regularidade desse jogador. Geralmente aqui pelo menos uma finalização por partida, tá bom? O Monterrey, eu acredito que vai finalizar mais, até porque precisa do resultado e joga contra uma equipe já eliminada, equipe esta que vem para cumprir tabela. Pelo lado do Monterrey, o artilheiro centroavante Berterame, o camisa 10 Canales e para quem gosta de zagueiro artilheiro, Sérgio Ramos, tá beleza? Desarmes. E vamos lá, jogadores que mostram bastante regularidade nos desarmes. Pelo lado do Urawa, a gente tem o Ishihara e também o Yasui. Pelo lado do Monterrey, Jorge Rodrigues, também para desarmes.